Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando juntas mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como é que funciona, todo domingo eu faço um post pra vocês enviarem as dúvidas de vocês nesse post. E aí a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04, pra tirar as dúvidas que vocês me enviaram. Esse é o nosso quadro do Fer Me Explica. Pra quem é nova aqui e não sabe também, a gente tem a nossa sempre garrafinha por perto durante as nossas lives, tanto de segunda quanto de quinta-feira às 8h04, para ajudar a bater a nossa meta hídrica. Então, como sempre, dá um tchauzinho pra mim, quem é que tá com a sua garrafa de água aí pra bater a meta hídrica comigo durante a nossa live. Boa noite, gente! Boa noite! Vamos lá, vamos começar respondendo as dúvidas que vocês me enviaram, então, no final de semana. Tem algumas dúvidas dos stories que eu não consegui responder por falta de tempo mesmo, mas eu lembro delas de cabeça, então eu vou trazendo elas à tona também durante a live. E vocês podem ir mandando também conforme for dando. A gente vai encaixando as dúvidas que vocês mandam aqui no ao vivo também. Boa, galera aí com a garrafa de água, arrasando, gente, parabéns, vamos lá. Boa noite, Bom, a primeira dúvida foi da Chamara Selma. Ela mandou assim: glicose alta pode ser o motivo de uma enxaqueca? O que a gente tem que entender dentro desse cenário? Duas coisas. O jejum prolongado, que leva a gente à hipoglicemia, que é o quê? A diminuição, né, uma diminuição importante nas taxas de glicose do nosso corpo. Eu sei que você perguntou de glicose alta, mas eu vou te explicar os dois cenários. Essa diminuição da glicose que acontece pelo jejum prolongado. Por isso que muitas pessoas, quando ficam mais de 3 horas sem se alimentar, sentem, né, é o suficiente para entrar numa crise de enxaqueca. Comenta aqui pra mim quem de vocês tem o jejum prolongado como gatilhos de crise, tá? O que acontece então? Quando o nosso corpo detecta que tá faltando essa glicose, qual que é o papel da glicose? A glicose dá energia para as nossas células. Se a gente fica muito tempo sem comer, em algumas pessoas que sofrem com enxaqueca, na verdade, na grande maioria, tá? Esse jejum prolongado, então, vai levar à diminuição desse nível de glicose, dessa taxa de glicose no nosso sangue. O nosso cérebro vai perceber o quê? Nossa, tá faltando energia pra mim. Tá faltando energia, tá faltando energia. E aí ele entra num quadro de estresse muito importante, porque ele entende que o teu corpo está em perigo. Isso por si só é o suficiente para deflagrar uma crise de enxaqueca. Pois é, a galera se identificando com jejum prolongado. Mas por outro lado, a gente tem também, como você me perguntou, quando a gente tá com a glicose muito alta. O que seria, o que faria a gente estar com essa glicose muito alta normalmente? Vamos pensar assim, acordei de manhã, tô em jejum, porque a gente fica em jejum durante a noite, vou tomar meu café da manhã. Aí a primeira coisa que eu vou fazer no meu café da manhã, eu vou comer o quê? Eu vou comer um pão. O que é um pão? O pão, na grande maioria, de uma forma geral, é um carboidrato simples, certo? Tá, e o que acontece quando a gente consome um carboidrato simples? Acontece que a gente vai ter no nosso corpo esse carboidrato, ele vira açúcar muito rápido no nosso corpo, através da digestão. Daí a gente vai ter um pico de glicose. Então a glicose vai subir lá em cima. Quando essa glicose subiu lá em cima, a gente vai ter a liberação, né, pra gente tentar regular e trazer essa glicose pra dentro da célula. Então a gente vai ter a liberação da insulina, certo? Só que logo depois que teve esse pico de glicose e aí subiu a insulina, a gente tem uma queda brusca dessa glicose. Tá? E aí, mais uma vez, o nosso corpo ele entra nessa questão de entender que a gente está em perigo por falta de energia. Isso por si só, mais uma vez, é o suficiente para deflagrar uma crise de enxaqueca. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa sua pergunta no sentido de a glicose alta pode levar à crise? Pode favorecer o surgimento de crises. Por isso que quando a gente fala, né, de alimentação para enxaqueca, para pessoas que sofrem com enxaqueca e tudo mais, vocês sempre escutam as pessoas falando de controlar o consumo de doce, controlar o consumo de carboidrato refinado. E o que é muito doido é que a gente vê as pessoas levando isso num sentido muito sofrido, muito doloroso de controlar a ingesta desses alimentos, quando a gente sabe que, na verdade,
não é só quem sofre com enxaqueca que deveria controlar tudo isso, né? Então essa deveria ser uma preocupação de todo mundo. Você acha que bem que vai fazer você ficar se entupindo de açúcar, né? Ficar colocando um monte de açúcar adicionado, né? Então que o açúcar, independente se ele é o açúcar natural ou não, que a gente fala, tem o xilitol, tem o mel, independente, é açúcar, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que a depender do que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, a gente pode ou não favorecer desequilíbrios. E aí, quando a gente fala dessa questão do pico de glicose, do pico de insulina, o que acontece? Quando ele tem esse pico de glicose, e aí depois a gente vai ter mais insulina, porque lembra que a insulina ela é importante para que aquela glicose entre dentro daquela célula. Então, quando a gente tem esse pico e depois a gente vai ter uma diminuição importante dessa glicose, o nosso cérebro, ele fala assim, peraí, o que está acontecendo? Isso não é normal, isso não tá certo. E aí, ele vai liberar uma série de reações que inicialmente, quando a gente tem esse pico de insulina, a gente tem uma vasoconstrição, então os calibres diminuem, seguido de uma vasodilatação, então os calibres dos vasos sanguíneos aumentam. Vocês lembram que esses mecanismos de variações de calibres de vasos sanguíneos, principalmente quando a gente fala em vasodilatação, é um mecanismo que está muito envolvido no surgimento das crises de enxaqueca. Então sim, a gente tem que tomar cuidado tanto com a glicose elevada, principalmente quando a gente consome muito carboidrato refinado e açúcar, quanto a gente também tem que tomar muito cuidado com a hipoglicemia, que normalmente vem de um jejum prolongado, tá bom? Gente, como é que tá a ingesta de água aí de vocês? Vamos lá. Que delícia ouvir isso, Silene. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo aprendendo sobre enxaqueca. Vamos lá, gente. A Sandrinha mandou assim, ó. Chá de gengibre pode tomar todos os dias? Essa semana eu fiquei no soro com enxaqueca menstrual. Foi 3 dias direto. Tô fazendo caminhada que dura 1 hora. Estou bem melhor. Primeiro, parabéns pela sua iniciativa de estar fazendo a caminhada, né? Incluir no seu estilo de vida esse hábito da atividade física, né? Do exercício físico, principalmente diariamente, é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que não é só a gente tratar de uma coisa isolada, né? A gente tem que ter sob controle os 5 pilares da autocura. Quando a gente foca só em uma coisa, a gente descuida da outra. E aí tudo isso vai virando uma bola de neve que vai desequilibrando o nosso corpo e vai favorecendo o surgimento das crises. Então, a questão do chá de gengibre que você me perguntou, posso tomar todos os dias? Pode, tá? Agora o que eu falo, o que eu costumo dizer para as minhas pacientes? A gente precisa pensar o seguinte, se a gente tem como variar, primeiro, vamos pensar lá, por que você tá tomando chá de gengibre? Essa é uma questão que eu falo pra vocês que vocês sempre têm que se questionar. Do porquê que vocês estão fazendo tal escolha ou por que vocês não estão fazendo tal escolha. Então vamos pensar, por que você tá tomando chá de gengibre? Ah, porque você falou que é anti-inflamatório. Beleza. A gente tem que levar em consideração o quê? Nem todo mundo vai tolerar bem o gengibre. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, pessoas que sofrem com pressão alta e tomam remédio, né? Então, precisam do remédio para controlar a pressão. Elas são pessoas que possivelmente não vão se dar bem com o gengibre. Fer, porque o gengibre vai aumentar a pressão? Não, não é por isso. Essa é uma grande dúvida que muita gente tem. Qual que é a questão do gengibre? O gengibre, ele não vai aumentar ou abaixar a sua pressão. O gengibre, ele pode interferir na absorção, né, do medicamento que você toma para pressão, tá? Então, por exemplo, ele pode potencializar esse medicamento para pressão que você está tomando. Então, se ele potencializa esse medicamento, a sua pressão vai diminuir, ou ele pode diminuir a absorção desse medicamento. E aí, se você tá com uma diminuição dessa absorção desse medicamento, naturalmente, sua pressão vai subir, tá? Então, se você toma remédio controlado para pressão, aí antes de você optar por utilizar o gengibre, é importante que você converse com o seu cardiologista, tá bom? Vamos lá, então a gente falou, o que mais? Para quem mais também não é bacana? Não é bacana para quem tem problemas de coagulação. O gengibre também não vai ser legal. Para quem sofre com hemorroidas, também não vai ser legal. Para quem tem fluxo menstrual muito intenso, também não vai ser legal.
Então, o que a gente precisa entender dentro desse cenário? Eu posso utilizar o gengibre? Posso. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é anti-inflamatório. Existem outras opções que a gente pode usar de anti-inflamatório pra gente não fazer todos os dias o uso daquele chá? Existe, tá? Então é sempre a gente entender se esse é o seu objetivo, né? De estar usando, a Sandrinha aí, de estar usando esse gengibre. Outra coisa que a gente tem que observar, por exemplo, Sandrinha, é assim, ó. Eu tomei uma xícara de chá de gengibre e fiquei bem. No outro dia eu tomei de novo, no terceiro dia eu tomei, no quarto dia que eu tomei, eu comecei a sentir uma dor no estômago. Eu não sei por que eu tô sentindo essa dor no estômago. Daí, nesse caso, pode ser que você não lide bem com esse gengibre, com esse uso tão frequente. Eu confesso que eu tenho pacientes que, como abortivos de crise, usam o gengibre, tá? Eu tenho pacientes que usam o gengibre como preventivos de crise. E aí, dentro desse cenário, eu tenho pacientes que usam, por exemplo, um copo de 250 ml de água de coco com gengibre como preventivo. E aí, tem pacientes que querem usar como abortivo, e ele pode ser usado como abortivo, e aí tomam 5 copos, sem problema nenhum, no dia, sem dor, sem nada. Só que eu tenho pacientes que tomam um copo de 250 ml de água de coco com gengibre e é o suficiente para sentir dor no estômago. Então isso também tem que ter uma auto-observação, né, uma auto-observação sua, né? Pra você observar se você tem ou não alguma reação com esse gengibre. Fer, existem outras reações comuns que eu posso apresentar? Não. A reação mais comum que a gente pode apresentar quando a gente tem algum tipo de intolerância a esse gengibre é a questão... Oi, Bi! A questão de você ter uma dor no estômago mesmo, tá bom? Então, por exemplo, né? A gente tava falando de anti-inflamatório. O chá de dente de leão, ele também é anti-inflamatório. Você pode utilizar ele também. O própolis verde, como a gente já conversou, também é anti-inflamatório. Você também pode pensar nessa utilização. O suco anti-inflamatório que eu coloquei lá pra vocês, ele vai o quê? Ele vai o salsão, um potente anti-inflamatório. E outra coisa que a gente tem que lembrar, gente, é que assim, às vezes a gente fica tão bitolado na questão de eu preciso de um chá, eu preciso de algo pra tomar, né, por um momento de crise ou de preventivo, e a gente esquece que existem outras opções. Então vamos lá. Tem o caldo anti-inflamatório, que tem a receita aí no meu Reels. A gente tem, por exemplo, outros alimentos que são anti-inflamatórios que a gente pode introduzir na nossa alimentação no dia a dia e que também vão fazer bem pro nosso corpo. Exemplo de alimento anti-inflamatório. Eu brinco aqui com vocês, por exemplo, o salsão. O salsão tem 200 componentes anti-inflamatórios naquele trem. O bichinho é bom. O único problema é que não é em todos os lugares do Brasil que a gente encontra ele com facilidade. Eu tenho muitas pacientes de outros lugares do Brasil que tem muita dificuldade em achar, né? Agora, por exemplo, o que mais que a gente pode usar? A cebola, o alho, eles são super anti-inflamatórios. O alecrim também vai ser anti-inflamatório, então capricha no tempero. Pois é, né? As pacientes que moram no exterior têm muita dificuldade em achar o salsão também, tá? Vamos lá. Aí a Sandrinha, que foi quem mandou a pergunta, falou assim que ela toma o de camomila, né, no lugar do café. O de camomila, ele tem um efeito mais calmante. Eu gosto muito dele pra próximo da hora de dormir. Não muito próximo, senão a gente vai acordando no meio da noite pra fazer xixi. Mas, por exemplo, assim... lembra que eu falo pra vocês da importância de parar 5 minutinhos e olhar o entardecer? É isso. Na hora que você vai lá olhar o entardecer, lá para umas 5, 6 horas, faz tua xícara de chá, toma esse chá de camomila. Você vai ver que se você tem alguma questão como ansiedade, insônia, você colocar esse chá de camomila no momento certo pode ajudar. Mas ao mesmo tempo, você tomar esse mesmo chá todos os dias, eu não acho bacana. Eu acho importante você rotacionar, tá bom? Até perguntando do chá de pimenta preta. Então, o que acontece? Isso vai depender do seu organismo, tá? Algumas pessoas, elas vão ter a pimenta como estimulante, porque a pimenta é estimulante, e pode deflagrar crises de enxaqueca. Em outras pessoas, não, tá? Agora, a gente sabe que a pimenta também, ao mesmo tempo, tem uma questão anti-inflamatória envolvida. Então, tem que muito ponderar aí pra gente ver como que é o teu corpo, como que é a tua crise, né? Como que o teu corpo reage a esse chá. Não tem como a gente dizer
É diferente, por exemplo, de um chá de camomila, que é muito, muito. Acho que eu tive uma paciente até hoje que relatou que tinha crise quando tomava. E muito provavelmente essa crise estava relacionada à qualidade desse chá, tá bom? E isso de camomila também é bom. A gente podia fazer depois uma live de chás, né? O que vocês acham? Eu gosto muito de falar de chá, a gente pode fazer uma live depois. A Laura mandou assim, ó. Enxaqueca causa tontura? Sempre sinto antes das dores fortes de cabeça. Laura, isso o que acontece? Laura Daniele, né? O que acontece? A enxaqueca pode vir com tontura. E aí dentro desse cenário a gente tem duas variações. A primeira é quando a tontura vem junto com a dor de cabeça da enxaqueca. Então lembra que a gente fala que a dor de cabeça da enxaqueca normalmente vem acompanhada de náusea, né, que é o enjoo ou vômito, e aumento da sensibilidade à luz e a som, principalmente. Mas quando ela vem acompanhada junto com a dor de cabeça dessa tontura, a gente chama ela de enxaqueca vestibular. Agora, existe, que é o seu caso, muito provavelmente, pelo que você está dizendo pra mim, a questão de quando a gente tem a tontura antes da dor de cabeça se instalar. Então, você tem um quadro de tontura, um pouco depois essa tontura passa e, bum, a dor de cabeça da enxaqueca se instala. Nesse caso, a gente chama de enxaqueca basilar. E o que isso quer dizer? Qual que é a grande diferença? A diferença é que essa tontura, que vem antes da dor de cabeça e não junto com a dor de cabeça, ela é uma aura. E aí sim, a gente entra então nessa questão, ela já entra como uma questão de enxaqueca com aura, tá? Essa enxaqueca basilar. Então, se a tontura vem antes, essa tontura já é considerada uma aura. Se ela vem junto com a dor de cabeça, é uma enxaqueca vestibular, é um sintoma da sua enxaqueca, tá bom? Que mais? A galera topando a live de chá. Vamos, a gente faz então. Pra essa semana agora a gente vai fazer uma de alimentação, né? Que vocês perguntaram muitas coisas no Fer Me Explica, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das maiores dúvidas que vocês me enviaram. Então, o que são os alimentos anti-inflamatórios? O que são os pró-inflamatórios? A gente vai falar um pouquinho sobre o café, que vocês têm me enviado muitas dúvidas sobre o café. A gente vai falar sobre o que é bom evitar, o que é a maior parte dos gatilhos comuns, né? Então, o que são, aliás, os gatilhos mais comuns, gatilhos alimentares mais comuns e por quê? Porque não adianta só a gente pegar e falar assim, isso aqui é gatilho. Mas por que é gatilho? Né? Tem que fazer sentido, né? Então, a gente vai ter uma explicação sobre isso. Adri, não entendi sua dúvida. Quando você vai fazer a live falando sobre o meu... sobre o meu processo, a minha história. Vamos fazer a outra, então. Na semana que vem a gente faz a minha história. E aí na outra a gente faz a live de chá. Tá bom? Vamos lá. A Carol mandou assim, ó. Tem 2 semanas que sinto dor nos olhos e ouvido. Depois a cabeça dói e no dia seguinte a dor é mais forte. Pode ser aura? Não, Carol. O que acontece, né? Quando a gente tem esses sintomas que não são dor e que não são alterações sensoriais no sentido de alterações visuais, alterações auditivas, perda de força no braço, na incoordenação na fala, vocês observam, incoordenação na fala, esses são sintomas de aura, tá? Essa dor no olho, essa dor no ouvido, isso aí são os seus sintomas de pródromo, tá? A gente não é tão comum a dor no olho surgir como um sintoma de pródromo, mas pode acontecer. Vamos lembrar então que a enxaqueca é dividida em 4 fases e dentro dessas 4 fases, a primeira delas é o pródromo. E o pródromo vem com sintomas não dolorosos, tá? E que variam de pessoa para pessoa também. Na grande maioria tem uma relação com bocejos incontroláveis, aumento da irritabilidade, aumento da sede, tá? Então a gente precisa ficar atento. Nesse cenário, aparentemente, esses sintomas são do pródromo, avisando para você que a crise de enxaqueca tá se instalando e que a dor vai chegar. Então, é nessa hora, quando você começa com esses sintomas, que você tem que entrar forte na estratégia que você combinou com o seu neurologista, com a estratégia que você adere até hoje em dia, né, pra controlar essa crise da forma mais natural possível. Olha só, a Viviane me cobrando. Vivi, ainda bem que você me cobrou, me perdoe, eu esqueci de mandar os produtos de limpeza lá no Telegram. Esqueci, real.
vou mandar. Os cosméticos já tem. Não sei se você viu, lá no Telegram tem os cosméticos, mas os produtos de limpeza eu fiquei de mandar. Ai! E esqueci. E vou mandar também a receitinha de como fazer os produtos com o vinagre, sabão de coco, que eu falei pra vocês, fiquei devendo, eu vou mandar pra vocês. Desculpa, gente. A Marcinha mandou assim, ó. Fer, comecei a fazer o tratamento com tupiramato tem uma semana e comecei a sentir formigamento nas mãos e antes não sentia. Tem a ver com tupiramato? Tem, Marcinha. Tem. O que que acontece? Esse efeito colateral é bastante comum do tupiramato, que é a sensação de formigamento nas extremidades. Para além disso, a gente tem uma questão que pode apresentar alterações de memória, né? Então, por exemplo, eu quando tomava, esquecia minha data de nascimento, esquecia o endereço de casa, sabe assim? Quando a pessoa perguntava, né? Não conseguia, que ano você faço a data de nascimento? Eu ficava, eu nasci, nossa, quando que é? Nossa, que dia que eu nasci mesmo, gente? Então, assim, é um negócio meio doido. Mas esses formigamentos, eles são um dos efeitos colaterais do tupiramato. O que que a gente espera? A gente espera que dentro de 15 dias que você começou a utilizar esse medicamento, esse efeito colateral diminua. Se você perceber que deu lá 30 dias, né, a gente sendo mais tolerante até, porque normalmente é 15 e 20 dias. Deu 30 dias, você continua com esse efeito colateral muito forte, aí é importante você conversar com o seu neurologista sobre a possibilidade de trocar a medicação, tá bom? Já te antecipo que a maioria dos neurologistas são muito resistentes a trocar o tupiramato. Muito. Eu tenho muitas pacientes que abandonaram o tratamento porque tentaram trocar a medicação e não foram, né, ouvidas em relação a isso. Então aí conversa com seu neurologista, né, tenta entender a questão do porquê que precisa ser esse tupiramato, qual outra opção seria viável, mas dá uma chance para essa medicação. Ao mesmo tempo que eu te digo, dá uma chance para essa medicação, dê uma chance para você mesma e faça a parte ativa do tratamento. Não adianta a gente tomar só o remédio e ficar esperando o milagre acontecer, porque não vai acontecer, tá? Então tem que controlar os 5 pilares que a gente conversa aqui. É o que a gente acabou de comentar. O aumento da frequência urinária, ele vem como um sintoma do pródromo, tá? Já pega isso como um sinal de que você já está entrando em crise, tá? A gente precisa lembrar, gente, que a enxaqueca, ela decorre de um desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro. E como a gente já conversou aqui, o nosso cérebro coordena todas as funções do nosso corpo, tá? Então, qualquer alteração que acontece dentro desse cérebro, principalmente quando a gente fala na enxaqueca, ele vai levar uma série de sintomas que podem surgir. Então, desde questões motoras, sensoriais, tudo isso em diversas regiões do nosso corpo. Então, a gente pode ter alterações na visão, a gente pode ter alterações no paladar, a gente pode ter alterações na fala, a gente pode ter alterações na audição, a gente pode ter alterações gastrointestinais. Tem gente que tem um intestino que solta antes da crise, tem gente que tem um intestino que prende antes da crise, a gente pode ter alterações como espasmos musculares. Então são muitas alterações que acontecem porque o cérebro é nosso centro regulador de tudo, né? E quando acontece esse desequilíbrio lá, uma série de outras funções são desequilibradas também. A Marcinha já respondi. A Fá Alcântara mandou assim, ó. Fer, qual a sua opinião sobre o Dilmirena? Estou com um útero crescido e foi indicado. Eu tenho enxaqueca com aura. Fá, o que a gente precisa conversar? Primeira coisa. Bom, foi indicado então que você use o Dilmirena, provavelmente pelo seu ginecologista. Primeira coisa que você tem que fazer, conversar com o seu neurologista também, tá? A decisão de usar o anticoncepcional ou não, da indicação de um anticoncepcional, de um método anticoncepcional, anticontraceptivo, ele tem que vir de um consenso, tá? Agora, quando a gente fala de enxaqueca com aura, qual que é o grande risco, né? O grande risco é quando esse anticoncepcional, ele tem estrogênio, o que não acontece com o Dilmirena, tá? Então, se a sua preocupação é nesse sentido, é contraindicado métodos contraceptivos hormonais que contenham estrogênio para pacientes que sofrem com enxaqueca com aura. Mas o Dilmirena não tem esse estrogênio, ele é só a progesterona, tá? Agora, o que eu quero que você reflita e que você consiga questionar, por exemplo, é assim, ó, você tá com esse útero
crescendo, né? Que você falou, né? Útero crescido. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Isso é uma resposta. Agora, o que você tem que buscar é por que é que esse útero está assim? Será que colocar o DIU, né? Colocar o hormônio pra dentro de você é uma forma de resolver o problema ou de calar o sintoma? É isso que eu quero que você fique atenta e que você converse com a sua ginecologista, tá? Qual que é o objetivo do DIU Mirena nesse sentido? A gente precisa entender, porque se é calar o sintoma, pula fora, tá? A Luanda falando assim, ó, que o uso de Mirena tá tendo crise ainda. Pois é, quando eu falo de anticoncepcional hormonal, o Dilmirene é o menos pior para quem sofre com enxaqueca. Mas, se a gente compara anticoncepcional hormonal, métodos contraceptivos, né, hormonais e não hormonais, os não hormonais são os mais indicados para quem sofre com enxaqueca. Então, primeira coisa, Luanda, você tá tomando você tá com esse Dilmirena por quê? Só para ser preventivo de gestação? Se é por isso, menina, troca isso pra ontem. Tem outras estratégias que são menos piores. Aliás, que são melhores, tá? Agora, não, eu tô com DIU porque, enfim, tem alguma coisa que te leva a precisar desse DIU. Aí, não tem muito o que fazer. Aí você tem que reequilibrar todos os outros fatores, porque você já vai estar colocando, ainda que o Dilmirena tenha uma ação local, né? Não é uma ação sistêmica, que nem os outros anticoncepcionais que a gente ingere e tudo mais. Então, tem que observar isso. Ainda que ele tenha uma ação local, é hormônio. Ali, por causa da enxaqueca, menina. Foi seu neuro que te indicou pra colocar DIU? Deve ter sido. Tá? Hoje em dia, a gente tem muitos estudos que mostram que as pacientes que sofrem com enxaqueca e usam anticoncepcional sentem uma piora importante das crises de enxaqueca, tá? E aí talvez alguém apareça aqui pra mim e fale, não, Fer, pra mim melhorou. Então você tá fora da curva, você é uma raridade na estatística, tá? A grande maioria das mulheres sentem piora das crises com o uso de anticoncepcional hormonal, tá bom? E a gente vai falar mais sobre isso porque eu vou fazer aí a live pra vocês de enxaqueca e menstruação. Enxaqueca menstrual a gente vai fazer também, tá bom? Tá aí na lista. Eu vou fazer um calendáriozinho e aí eu posto pra vocês o tema das próximas lives, tá bom? Ali, a galera contando aí como é que foi, como é que não contribuiu o anticoncepcional. Vamos lá. A Patrícia mandou assim, copos ou garrafas de acrílico têm a toxicidade dos plásticos? Não. Tá? Eles são feitos de uma forma diferente e eu fui até estudar sobre isso que a gente tinha conversado, né? E eles podem ser utilizados. Os de acrílico pode, tá? Sem problema, sem risco de contaminação. A Aline perguntou assim, Fer, qual a quantidade de água com sal que podemos tomar? Gente, vamos lá. Essa história da água com sal. Vamos entender primeiro. Primeiro, Aline, por que, se você estiver aqui, você até me responde. Por que você quer tomar água com sal? Vocês tomam água com sal? Quem toma água com sal aí? Comenta aí pra mim. Quem toma água com sal? Ninguém? Só a Aline que tá querendo tomar água com sal? Aline, vamos conversar, gente. Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês que o primeiro pilar do método Empoderamento da Enxaqueca é a informação. Primeiro, sempre se questione do porquê. Por que você quer tomar água com sal? Bom, não sei, eu sei lá, eu ouvi falar que era bom. Tá, vamos entender. Pra quem que vai ser a água com sal? Gente, quando a gente faz uma dieta, eu também não tomo, gente, também não sei. Quando a gente faz uma dieta low carb, ou então quando a gente faz uma dieta cetogênica, então vamos pensar assim, ó. A low carb é aquela que a gente controla, a gente reduz bastante a quantidade de carboidrato que a gente consome. Na cetogênica, a gente reduz muito mais a quantidade de carboidrato que a gente consome. Nesses dois tipos de dieta particularmente, quando a gente tem
Quando a gente tem a Silene, quando a gente tem essa restrição importante do carboidrato, o que vai acontecer? A gente não vai ter níveis elevados de insulina. A nossa insulina vai se manter num nível mais baixo. Como resposta, né, o que vai acontecer? O nosso rim, ele vai liberar mais sódio. E aí, o que é o sódio? O sódio é sal. Tá? Ele não vai liberar só mais sódio, ele libera mais sódio, mais potássio, mais magnésio, tudo isso vai ser liberado mais do que deveria, porque a gente não tá tendo esse consumo desse carboidrato, a insulina tá se mantendo em nível baixo a grande parte do tempo, e aí, porque principalmente no caso da cetogênica, a gente vai estar utilizando a energia, em vez da glicose, né, a gente vai estar usando os corpos cetônicos, por isso que chama dieta cetogênica. E aí, nesse caso, o que acontece? Aí a gente vai ter uma liberação maior, né, do sódio, do potássio, do magnésio, e a gente precisa repor. Por quê? Porque senão a gente fica com vários sintomas ruins, que a gente até chama de gripe cetogênica, gripe da low carb, por exemplo, que dá fraqueza, dor de cabeça, mal-estar geral, tontura, tudo isso vai dar. Por quê? Porque você tá perdendo minerais, nutrientes importantes pro teu corpo através dessa dieta. Por isso que nunca façam uma low carb ou uma cetogênica sem acompanhamento próximo de uma nutricionista. Nunca façam isso, tá? Porque você vai precisar suplementar coisas que você vai estar perdendo ou que você não vai estar consumindo, tá? E aí você não vai estar colocando pra dentro do teu corpo. Então você vai precisar suplementar. E se você não faz o acompanhamento correto com uma nutricionista, você não vai saber o que suplementar, você não vai saber quanto suplementar e você vai ficar mal. Então, a água com sal é para suplementar sódio. Quem vai precisar suplementar sódio? Quem está em dieta cetogênica ou quem está em dieta low carb. Se você não está em nenhuma dessas duas dietas, você não precisa tomar água com sal. Entenderam? Todo mundo? Ótimo! Vamos lá. Deixa eu terminar de tomar minha água. Como é que tá a água de vocês aí? Minha tá acabando já. Próxima pergunta. É da Silene. Olá, Fernanda. Cheguei no seu canal há 3 dias e já tirei muitas dúvidas até agora. Fico feliz, querida. Tem uma pergunta. É normal alguns movimentos involuntários dos músculos na aura? Já tive outras crises, mas nunca com esse sintoma. Estou assustada. Silene, o que a gente tem que observar? Muito provavelmente, isso que você está comentando, são espasmos musculares, tá? Eles podem acontecer não só na aura. Eles podem acontecer em outros momentos também. Tipo assim, esporadicamente, sabe? Assim, você tá tranquila, normal, daqui a pouco você sente o músculo espasmando. Que é esses movimentos, é como se você tomasse um choquinho. Esse músculo estivesse tomando um choquinho. Então, assim, tem muitas pacientes que ficam com esse espasmo até no rosto. Sabe? Tipo aquele tique, por exemplo, daqui, que fica fazendo, não sei fazer, gente, mas que fica fazendo assim, por exemplo, é um espasmo muscular. Tá? E ele pode acontecer por diversos fatores. Ele pode vir como um sintoma mesmo da enxaqueca, o que não é tão comum, mas pode acontecer. Ele pode, por exemplo, ser deficiência de vitamina. Ele pode ser, por exemplo, nível elevado de estresse, que também é gatilho para crises de enxaqueca. Então esse espasmo muscular pode acontecer sim, tá? O que a gente tem que tentar entender é, ele só acontece na aura pra você? Se ele só acontece toda vez que você tem aura, ele acontece, quer dizer que ele, né, faz parte lá da sua aura e tudo bem. Agora, não acontecia e agora tá acontecendo. Aí a gente tem que observar o que mudou. Será que a sua qualidade do sono tá legal? Provavelmente você tá mais cansada. Daí você não tá descansando direito, não tá dormindo bem. E aí você acorda cansada, isso já aumenta basalmente seu nível de estresse. O seu basal do nível de estresse já vai estar elevado por conta disso. Já pode acontecer essa questão do espasmo, pode acontecer também, por exemplo, por uma alimentação que não está equilibrada, déficit de vitaminas, pode acontecer, por exemplo, por efeito colateral medicamentoso, um medicamento que costuma dar espasmo, por exemplo, é o tupiramato, então tem que observar. Vi, essa live vai ficar salva? Vai! Mas comentem e compartilhem. Falando nisso, esqueci de postar, mas vocês arrasaram na live de contaminação. A live de contaminação parte 3.
né? Acho que vocês cansaram de perder live, perderam a primeira parte, perderam a segunda, mas a terceira parte vocês compartilharam mais de 100 vezes. E aí a live se tornou permanente. Parabéns, meninas. Vamos lá. Que mais? Deixa eu ler aqui. A Deia mandou assim: Fer, acupuntura pra enxaqueca. Conheço 2 pessoas que resolveu. Deia, pode ajudar sim, tá? A acupuntura é uma técnica alternativa, né? Pra tratamento de diversas alterações. E ela pode ser usada assim na enxaqueca. Ela tem bons resultados sim. O que a gente precisa ficar atento é o quê? Quando você tá fazendo, né? Se propõe a fazer um tratamento, que você esteja disposta a ir até o final. O que eu costumo ver? Eu costumo ver assim, ó. Ah, Fê, eu fui fazer acupuntura, fazia uma sessão por semana. Daí eu fiz 1 mês. E eu continuei com as mesmas dores. Daí eu parei. Aí eu te pergunto. Só que aí quando você vai no neurologista e ele te passa um remédio, aquele remédio você vai tomar, ele fala assim, ó. Só vai começar a fazer efeito depois de mais ou menos uns 3 meses. O que você faz? Você toma ele os 3 meses. Então, a gente tem que ir para um tratamento alternativo com a mesma credibilidade, acreditando da mesma forma que a gente está indo para o tratamento convencional medicamentoso. Se você vai para o tratamento alternativo já com 2 pés atrás, bebê, não vai funcionar. Não sei se vocês sabem, já falei isso aqui. Oi, Rô! Não sei se vocês sabem, já falei aqui, mas quando a nossa mente tem um poder muito grande nas respostas do nosso corpo. Se você vai fazer algo já pensando na possibilidade de não conseguir, de não ser efetivo, esquece. Você já começou com metade dos passos para trás. Em vez de ir para frente, você tá indo para trás. Então, a primeira coisa, se você vai buscar pela acupuntura, ela pode sim te ajudar, tá? Depende do teu quadro, depende do que você tá fazendo além. É que nem eu falo da água, eu falo pra vocês, por exemplo, gente, tomar água é muito importante. Tem vídeo, tem pilar da autocura, já expliquei um monte pra vocês da importância da água. Só tomar água vai resolver o problema de vocês? Não vai. A acupuntura sozinha vai resolver o problema de vocês? Não vai. A questão, por exemplo, do medicamento. O medicamento sozinho vai resolver o problema de vocês? Não vai. Então é um conjunto. Então quando você vai lá pra sua acupuntura, eu tô respondendo ela ainda, Denise. Quando você vai lá pra sua acupuntura, que você vá preparada, que você vai fazer um tratamento que vai durar lá uns 3 meses, que você vai ter que fazer um acompanhamento naquele tratamento, que não vai ser na primeira sessão que você vai sentir um milagre acontecer e que você tem que fazer todo o trabalho por fora. Outra coisa que é importante é que a gente dê o mérito a tudo que a gente faz, tá? Eu vou contar o caso de uma paciente minha que, né, a gente começou a fazer as mudanças de hábito. Eu expliquei pra elas, como eu explico para as minhas pacientes, que a gente leva normalmente uns 30 dias, desde que todas as mudanças estejam sendo feitas, 30 dias pra você sentir uma melhora nas suas crises, tá? Desde que todas as mudanças estejam sendo feitas. E aí a gente fez o tratamento, a gente fez 1 mês de tratamento, e aí ela começou a tomar uma outra medicação preventiva de crise, na última semana que a gente tava em tratamento, e aí ela falou assim pra mim, na última semana: Fer, faz 1 semana que eu tô tomando esse remédio aqui, esse preventivo de crise, e eu não tô mais tendo dor. Esse remédio é maravilhoso. Na hora, eu mandei uma mensagem de áudio pra ela, eu falei: você tá de brincadeira comigo, né? Você tá 1 mês fazendo atividade física, tomando água, comendo saudável, fazendo alongamento matinal, automassagem, diminuindo o nível de estresse, fazendo técnicas de relaxamento, usando um monte, né, de óleo, tá usando outras terapias alternativas, e você vem falar pra mim que foi o remédio que você tomou 1 semana. Então não vamos desmerecer todo o resto. Reconheçam o esforço de vocês, tá? Então a acupuntura, ela pode sim ajudar, mas você precisa ter a parte ativa, como em todo tratamento, tá bom? Vamos lá. A Ed Klebia mandou assim:
Dica de doce que podemos comer. Estou na crise de enxaqueca, mas tô doida por um docinho. Meu amor, é difícil, né? Bom, o que eu costumo utilizar de doce? Eu não tenho vontade de comer doce. E isso, na verdade, veio depois que eu usei tupiramato. Até usar tupiramato, eu amava doce. Depois que eu usei tupiramato, parei de usar o tupiramato e mesmo assim não voltou a vontade de comer doce. Então, não consigo comer. Mais uma técnica, não é uma técnica, né? Mais uma estratégia que costuma funcionar pra mim quando eu tenho vontade é a batata doce. Batata doce com cacau em pó. Experimente, tá? É um dos doces que a gente consegue consumir. Outra estratégia é o chocolate, que eu tenho a receita. Se você vai no meu destaques, mas eu vou trazer essa receita de novo pra vocês por causa da Páscoa. É um chocolate que, né, todo mundo vai poder comer? Não. Como que eu sei se eu posso? Daí você tem que estar se auto-observando já, tá? Então, assim, é um chocolate que vai 100% cacau e que eu adoço ele, por exemplo, com mel. Mas pode ser com xilitol, mas pode ser com stevia, tá? Ou você pode não adoçar se você já está com seu paladar acostumado ao amargo do chocolate, porque o cacau 100% é bem amargo, tá? Então a gente pode usar, por exemplo, essa receita do chocolate. Se você tiver com pressa, não vai esperar até a Páscoa quer testar. Você vai no meu feed, tem os destaques, que são aquelas bolinhas assim, cada uma tem um nomezinho. Arrasta, 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 arrasta. O primeiro destaque tem uma receita de chocolate, que é essa receita que eu vou passar pra vocês. Vou fazer, acho que a semana que vem, e eu trago ela aqui pra vocês pra Páscoa, tá bom? Mas para além disso, além desse chocolate, a batata doce, cozinha essa batata doce na água, amassa ela, põe umas 2 colherzinhas de café de cacau em pó, mistura e come. É um docinho, não é? Nossa, que doce maravilhoso. Agora já o chocolate, aquele chocolate da receita que eu tô falando pra vocês, ele é muito gostoso, muito gostoso. Só que aí você vai ter que adicionar um pouquinho de mel, xilitol ou stevia, tá? Então já tem um açúcar. Então ele não vai ser recomendado se você tá na TPM. Porque na TPM a gente já tem as alterações hormonais que já vão favorecer o surgimento de crise. Se além disso você bota o açúcar lá pra dentro, minha filha, aí você vai ter crise na certa, é batata, tá? Então teste esse chocolate, por exemplo, fora do período de crise, tá bom? E aí, vocês já acabaram a água de vocês? Vamos lá. A Vivi mandou assim, ó. Sempre tenho dor de cabeça à noite ou começa na madrugada. Por quê, Vivi? Primeira coisa, são diversos fatores que podem influenciar essa dor que acontece no comecinho da noite ou no meio da madrugada. O primeiro fator que pode ser é a hipoglicemia. Fer, como assim? Por exemplo, se você jantou umas 8 horas, daí você vai dormir às 11, 8, 9, 10, 11, 3 horas. Você super já fez a digestão. Você deita às 11, então você vai dormir 11h30, meia-noite. Você já fez total sua digestão. E aí durante o sono, o que você precisa? Você precisa de energia pro teu corpo poder se restaurar de pequenos danos que acontecem no nosso dia, pro nosso corpo armazenar a memória. Você sabia que é durante a noite de sono que o nosso corpo armazena a informação que a gente recebeu durante o dia? Então o que acontece? Você precisa de energia enquanto você dorme, o seu corpo gasta energia enquanto você dorme. Se você comeu, daí você foi dormir lá 3, 4 horas depois que você comeu, você já gastou essa energia enquanto você estava acordado, porque você jantou, aí você foi limpar a casa, aí você foi fazer não sei o que, nananana, foi trabalhar ainda, e aí você foi dormir, já tinha gastado aquela energia. O que vai acontecer durante esse sono? Você vai ter uma queda importante dessa glicemia, que não seria o normal. O normal seria que gradualmente essa glicemia fosse diminuindo ao longo da noite, para chegar lá de manhã e você tomar o seu café da manhã e recuperar, né? Você sair desse jejum da forma mais correta possível, que a gente vai conversar sobre isso na próxima live. Na próxima live. Enfim. E aí, o que acontece, então? Se você tá jantando muito cedo e dormindo muito tarde, você pode entrar nesse quadro de hipoglicemia. E aí, isso pode te levar a uma crise, como a gente explicou no comecinho da live.
Outro fator que pode estar relacionado, DTM, distúrbio temporomandibular. Por exemplo, mais comum, bruxismo. O bruxismo é aquele em que a gente morde os dentes, né? A gente aperta os dentes ou a gente range, esfrega os dentes um no outro, tá? Como que você vai perceber se você tem bruxismo? Dá pra perceber, a depender do nível do bruxismo, pelo desgaste do dente, então o seu dentista ele vai perceber. Seu companheiro ou companheira também pode perceber pelo barulho de você rangendo. Outra coisa muito característica é isso, é de você acordar no meio da noite com dor de cabeça já intensa. Quando tem relação com o bruxismo, é uma dor que normalmente, tá? O bruxismo ele vai ter um aumento da tensão dessa musculatura aqui. No caso do bruxismo, é comum que você apresente zumbido no ouvido ou sensação de tampando, destampando no ouvido. Pode acontecer no bruxismo também. E a dor de cabeça que vem do bruxismo é uma dor que pega mais essa região aqui e que pode evoluir para a parte da frente, tá? Então, se a sua dor é mais nessa região, se você acorda e percebe que tava com os dentes apertados, tá? Você tem que lembrar que o normal, gente, é quando a gente tá parado, dormindo, acordado, sempre. Os dentes não se encostam. A posição relaxada, na verdade, é assim. Ó, minha cara de tonta, mas é assim, ó. Ó. Não tá encostando. Se você acordado ou dormindo, você percebe que você tá encostando os dentes, tá errado. Já é um desequilíbrio que você tá tendo aí. E aí, como repercussão, você pode ter esse episódio de dor de cabeça, tá? Aqui você fala em crise de madrugada, mas a gente tem que entender se é realmente uma crise de enxaqueca, um episódio de dor. Uma crise de enxaqueca, ela vem acompanhada de náuseas, né, enjoo ou vômito, ou de aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros, tá? Se é um episódio de dor intensa de cabeça, não necessariamente é uma crise. O que mais pode ser? Outro fator que pode acontecer que leva você a acordar no meio da noite já em crise, ansiedade. Se for ansiedade, por exemplo, a gente pode tentar fazer uso de um óleo essencial, né, lá embaixo da fronha do seu travesseiro, para tentar diminuir esse nível de ansiedade. Outra coisa, exercícios respiratórios antes de dormir, ajudam a relaxar seu corpo. Outra coisa, rotina do sono, um passo a passo detalhado de o que você precisa fazer antes de dormir, pro teu corpo já entender que tá chegando a hora de dormir, que ele precisa se acalmar, tá? Então, esses são os principais fatores que podem levar você, então, a ter um episódio de dor intensa no meio da madrugada. DTM, hipoglicemia, e eu esqueci. O que mais que eu falei? DTM, hipoglicemia e ansiedade, os três, tá? São os mais comuns. Vamos lá. A Tigre Aura mandou assim, ó. Eu estou com 45 dias de enxaqueca todos os dias, é muito forte. Não consigo desintoxicar os analgésicos. Se você tem ideia de como tirar o analgésico quando o ano todo tem muitas crises, primeira coisa, tá? Entender por que você tá tendo tanta crise. A primeira hipótese é meio óbvia. O uso excessivo de analgésicos. Isso a gente já conversou aqui, tem um monte de vídeo que a gente fala sobre isso. Agora, o que você vai ter que fazer o segundo passo? Vai ter que pegar o diário da enxaqueca e começar a preencher. Fer, não dá pra melhorar sem fazer diário da enxaqueca? Não. Tem que fazer o diário da enxaqueca. Por quê? Porque você faz o diário da enxaqueca, preenche ele por um mês. O que você vai conseguir identificar lá? O que é que está em desequilíbrio? Se a gente consegue melhorar o que está em desequilíbrio, daí o que a gente vai fazer? Melhorando o que está em desequilíbrio, a gente não vai ter crises tão intensas. E aí a gente consegue diminuir a quantidade de medicamentos abortivos que você toma. Outra coisa que você precisa fazer, se você está em crise há tanto tempo, é importante que você esteja tomando um medicamento preventivo de crise e não abortivo de crise. Então procura um neurologista. A entrada de um medicamento preventivo de crise pode te ajudar a diminuir o consumo desses analgésicos, tá? Fer, é fácil sair do uso excessivo de analgésicos? Não.
Eu tenho muitas pacientes que conseguem sair por uma semana, 2 e que depois retornam. Então exige muita, 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 muita determinação. Só que quando vocês observarem o quão diferente é uma crise, que é só a crise de enxaqueca, e quando é uma crise que é deflagrada pelo uso excessivo de analgésicos, vocês vão perceber que a crise que é só de enxaqueca, sem a questão do uso excessivo de analgésicos envolvidas, ela é muito menor, a intensidade, tá? Então esse é o passo a passo. Vai lá, baixa o seu diário, na minha bio tem o link, é gratuito. Baixa esse diário, começa a preencher, faz ele por um mês e vai olhando o que é que tá em desequilíbrio. Fer, mas o que é que eu preciso saber do desequilíbrio? Parte a partir dos 5 pilares. Aquele diário foi feito especificamente pensado para os 5 pilares da autocura. Então, conforme você vai preenchendo, você vai conseguir enxergando o que é que tá em desequilíbrio, quais dos 5 pilares tá em desequilíbrio e você precisa regular, tá bom? Vamos lá, gente. Quem aí já acabou a água? Batemos a nossa meta hídrica. Vamos lá. A Tigre Aura mandou também. Durmo 10 horas e acordo às 6h30. Peraí que travou aqui, ó. Tô fazendo caminhada pela manhã. O que eu já como está com 2 meses e 15 dias que mudei. Toda a minha alimentação. Só como fruta, verdura e carne. Tirei os grãos, as farinhas, os alimentos industrializados. Não tomo nem café, muito menos coisas que levam açúcar. E mesmo assim estou com 45 dias com enxaqueca direto. Tomo remédio para dormir e preventivo, que é a amitriptilina. Pode ser esses fatores que estão desencadeando a enxaqueca? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Você mudou a sua alimentação, certo? Certo. Quando a gente fala em uma alimentação saudável, é uma alimentação com uma baixa quantidade de alimentos industrializados, tá? A gente brinca, né, que você corta mais, né? Corta mais alimento do que abre saquinhos. Isso é uma alimentação saudável. Se você tá abrindo mais saquinhos, mais embalagens, a alimentação não tá tão saudável assim. Agora, você cortou coisas que são saudáveis, certo? E por que você fez isso? Você já parou pra pensar que justamente esse monte de mudança que você falou aí que você tá fazendo, ó, quer ver? Você falou que tá o quê? 2 meses e 15 dias, que você mudou total a sua alimentação. Só que desses 2 meses e 15 dias, 45 dias, você tá com muita dor todos os dias. Você já parou pra pensar que pode ser que isso esteja sendo causado por essa mudança na alimentação que você fez? Gente, eu entendo que a gente encontra muita informação, principalmente sobre alimentação, por aí. O que a gente precisa entender? Não façam mudanças que vocês não entendem, que vocês não estão sabendo, que não estão te explicando o porquê. Tá? Essa questão de funcionou pra mim, vai funcionar pra você, não é verdade. Pode ser que funcione, pode ser que funcione, pode ser que não. E aí, o que pega pra mim? Quando você segue algo que alguém te diz, arrisca, por exemplo, foi o que você fez, né? Mudou um monte de coisa da sua alimentação porque alguém disse isso pra você, porque você viu isso em algum lugar, porque você leu, enfim, não sei por que você fez, mas de algum lugar saiu isso, não saiu da sua cabeça do nada. Então, você fez isso porque em algum lugar te orientaram a fazer isso. E, pra você, isso era a solução da sua enxaqueca. Cria-se uma expectativa absurda em cima disso. E sabe o que eu mais vejo acontecer? Frustração. Daí é assim que vocês chegam pra mim. Loucas, 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 loucas da vida. Frustradas, tristes, deprimidas e com raiva. Porque tudo que fizeram até agora não deu efeito. Então a primeira coisa que eu quero que você olhe pra você e se pergunte, por que você tirou tudo isso da sua alimentação? Ah, eu li que banana é gatilho de crise. Banana pode ser gatilho de crise. Não quer dizer que banana é gatilho de crise pra você.
Daí você parou de comer banana, que é fonte de magnésio, de potássio, magnésio, que é extremamente importante para quem sofre com enxaqueca. Parou de comer. Por quê? Banana era gatilho de crise pra você? Não, mas é porque falaram que podia dar crise. Podia dar pra fulana, pra ciclana. Se não dá pra você, por que você vai parar de comer banana? Então a gente tem que entender por que é que vocês estão fazendo as escolhas que vocês estão fazendo. Vamos lembrar que é por isso que eu tô aqui toda segunda-feira tirando dúvida de vocês, para que vocês entendam por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Tem que ser consciente, gente. Se existe, eu volto a repetir pra vocês, se existisse uma dieta mágica pra curar enxaqueca, ali, tem gente comentando aqui, ó, que a banana não tem problema nenhum, pois é. Se existisse uma dieta mágica pra curar enxaqueca, se existisse um remédio mágico que curasse a enxaqueca, gente, a gente não ia ser 15% da população mundial. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se fosse só não comer isso, isso e isso, que eu não teria mais enxaqueca? Ou se fosse só tomar esse remédio, que eu não teria mais enxaqueca? Por que tantas outras pessoas ainda teriam? A Joelma falando do café, por exemplo. Pois é. É por isso que eu falo pra vocês que, na grande maioria das pessoas, o café pode ser um gatilho. Ele vai ser em 100% das pessoas? Não. Nenhum alimento vai ser 100%, gente. E eu digo mais. Tem muitos alimentos que podem ser gatilhos hoje pra você. Só que aí depois que a gente vem, a gente equilibra o sono, a alimentação, a atividade física, controle do estresse. E aí você chega lá e come de novo aquele alimento, você não tem crise. E aí? O alimento era um vilão? Não. Era só teu corpo que estava desequilibrado. Ou, por exemplo, que nem, ó, você comentou aqui pra mim, você só come carne. Você já parou pra pensar que talvez você não tenha uma boa digestão de carne? Gente, quantas pessoas aqui, comenta aqui, a gente até conversou disso outro dia. Vai pro churrasco, come as carnes do churrasco, daí depois, dá 3, 4 horas depois do churrasco, você tá lá, estufadona conversando com a carne. Esse é o tipo de paciente que não digere bem carne. Ou você vai lá e fica com aquele pum fedido, arrotando toda hora. Consegue comer mais nada. É isso, Adri. É isso. Então, por exemplo, se você é esse tipo de pessoa, isso quer dizer que você não digere bem carne. Ali. Daí você vai lá e faz uma dieta que só come carne. Aí você fala, mas que raio? O que vai estar acontecendo dentro desse corpo? Presta atenção. Ó, se você não digere carne, você tá fazendo uma dieta à base de carne, você não tá digerindo bem aquilo. Aquele alimento tá fermentando dentro da tua barriga. Pois é, eu lembro dessa história. O alimento tá fermentando dentro da sua barriga, as bactérias ruins estão comendo o resto desse alimento, as bactérias boas estão morrendo, só tem bactéria ruim crescendo lá dentro. Daí o que acontece? Você não vai absorver direito nada. Esse resto desse alimento que não está sendo digerido, ele vai passar pela membrana lá do seu estômago, ele vai para sua corrente sanguínea, ele vai levar uma inflamação, e uma inflamação favorece o quê? O surgimento de outra. Potencializa, né? Não favorece o surgimento, potencializa outra inflamação. E a enxaqueca tem um componente o quê? Inflamatório. Você já parou para pensar? É isso que eu tô querendo te dizer. Que pode ser que justamente todas essas mudanças que você fez, que estejam te desequilibrando e levando você à crise. Ah, Fer, você tá dizendo então pra eu voltar a comer doce? Não. Não, porque o açúcar, gente, o açúcar é uma invenção nossa, né? A gente inventou o açúcar e tá colocando ele em tudo quanto é coisa. O açúcar não faz bem. Me fala um benefício do açúcar. O açúcar não faz bem. Ponto. O refrigerante não faz bem. Ponto. Agora os grãos, caraca, eles têm um monte de vitamina, um monte de nutriente.
Obviamente, tem gente que não vai digerir bem. Tem. Essas pessoas tem que evitar. Agora, as que digerem bem, por que não vai comer grão? É só deixar o coitado de molho, gente. Sabe? Ah, tem antinutriente. Deixa ele de molho. Deixa ele de molho e ferve ele antes de cozinhar. Antes de poder fazer o preparo que você está acostumado. Né? Arroz já sabe. Deixa feijão de molho de um dia pro outro. Depois leva ele, ferve ele, tira toda aquela espuma preta que sobe. Depois você leva ele pra panela de pressão pra fazer. Simples. E outra, não precisa comer o feijão todo dia. Não precisa comer o grão todo dia. Mas entendam que banir alimentos da rotina alimentar de vocês, a menos que vocês tenham ele como gatilho, a menos que vocês tenham intolerâncias e alergias, não faz sentido. Repensem as escolhas que vocês fazem e se perguntem por que é que vocês estão fazendo isso. Gente, é que nem a história do piercing. Eu sei que eu tô prolongando, já acabou nossa live, meu Deus. Mas é que nem a história do piercing. Vocês sabem a história do piercing? Aquele piercing que você coloca aqui, que falam que é a cura da enxaqueca. Eu tenho um monte de paciente que tem. Eu tenho um monte de paciente que colocou e que tirou, e eu tenho paciente que tem até hoje. Porque é bonitinho, né? Ele é bonitinho. Você coloca ele aqui e falava assim, ah, é a cura da enxaqueca. Passou até no Fantástico. Você viu? Passou até no Fantástico isso aí. E aí, o que acontece? As pessoas foram colocar o piercing. Porque é a cura da enxaqueca. Aí ainda brinquei com uma paciente minha. Você achou bonitinho? Ela falou, achei, eu quase coloquei, né? Porque, vai que funciona, né? Eu falei, não, mas você ia colocar porque era bonitinho. Se eu falasse aqui pra vocês, gente, ó, colocar um piercing aqui, resolve. Colocar um piercing aqui, por exemplo, resolve. Vocês iam ir colocar o piercing? Gente, fazer uma tatuagem aqui, ó, tem um símbolo, num lugar específico, tem um nervo aqui, que se você faz uma tatuagem aqui, a dor some. Vocês iam fazer? Vocês não iam. Então, muitas vezes, a gente vai, aquela coisa do rebanho, vai com a manada. Vai com a manada. E não se questiona. Cara, por que será que fazer uma tatuagem aqui iria resolver minha dor? Então, questionem-se antes de fazer as escolhas. Tá bom? Vamos lá, gente. Última pergunta que me enviaram, porque já acabou o nosso tempo. A Taninha mandou assim, oi Taninha. Ela mandou assim, ó, dores difusas no corpo, nuca, braços, ombros, pode ser sintoma de enxaqueca? Obrigada, querida, por tanta dedicação. Querida, meu amor, vamos observar, ó, que nem. Depende. Comenta aí pra mim, quem tem muita dor no corpo na crise de enxaqueca? Pode acontecer, Taninha. Pode acontecer. As minhas eram assim, doía o corpo todo, parecia que eu tinha tomado uma surra. E não era pós-dromo, era antes, durante e depois da crise que eu ficava assim, né? Só que, o que a gente tem que observar? No teu corpo, na sua crise, é comum isso acontecer? Por exemplo, vamos lembrar que a gente tá vivendo uma época de pandemia, certo? Então, quando, por exemplo, você tem esses sintomas de uma dor intensa no corpo, você tem que observar se você não tem outros sintomas. Porque doer o corpo todo pode acontecer, embora não seja tão comum, mas normalmente acontece assim, em quase todas as crises que você tem, entendeu? Agora, se é um padrão que mudou agora, a gente tem que observar. Será que não tem alguma coisa que tá mais intensificada? Você não passou por uma situação de estresse? Gente, estresse elevado pode levar a uma dor generalizada no corpo. Outra coisa que pode levar a uma dor generalizada nesse sentido é a questão de você engolir muita coisa, sabe? Sabe aquela briga que não rolou porque você engoliu e você ficou lá com aquilo lá dentro? Isso pode se manifestar no teu corpo como uma forma de dor. Ali, a Vi comentando exatamente, a ansiedade também. Você se sentir muito ansiosa, e agora falando em tempos de pandemia, isso é extremamente comum, né? As pessoas têm sofrido muito com as crises de enxaqueca por conta da ansiedade decorrente da pandemia. Pode levar a dores no corpo muito intensas,
tá? Então, aí a grande maioria das pessoas tá comentando, né? É isso, dói um pouco, dói o pescoço, dói o ombro, agora doer tudo, ombro, pescoço, cabeça, perna, tudo, daí a gente tem que ficar de olho. Pode acontecer, tô dando o meu próprio exemplo, que pra mim era assim, mas isso era era a típica crise de dor minha, era assim. Se mudou o seu padrão, a gente precisa observar e entender por que é que isso aconteceu. Gente, encerrando a nossa live de hoje, do Fer Me Explica, na quinta-feira, então, a gente vai se encontrar às 8h04 pra falar de alimentação. Fer, você vai tirar todas as dúvidas de alimentação que vai surgir? Não, porque não tem fim tirar dúvidas de alimentação. Eu vou fazer a live baseada naquelas dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Então a gente vai falar sobre alimentos anti-inflamatórios, alimentos pró-inflamatórios. Então vai ser basicamente o que é importante controlar o consumo e por quê, e o que é bom colocar no nosso dia a dia e por quê. E aí na outra quinta, então, a gente faz a live com a minha história. Na outra a gente faz enxaqueca menstrual. Fechou nossa rotina de lives, beleza? Gente, espero que tenha dado pra tirar as dúvidas de vocês. Rô, vou te mandar uma mensagem, tá? Pra gente agendar a nossa consulta. E a gente se encontra, então, na quinta-feira pra gente falar sobre alimentação. Até lá, gente. Um beijo muito grande. Obrigada pela companhia. Tchau!